O Senhor. Eu sou a pastora Carla Regina, você se encontra no Reverberando Palavra Viva, edição oficial. Vamos orar? Eterno da nossa alma, em tua presença e oração nos colocamos, apresentando diante do Senhor esses minutos de reflexão acerca das Sagradas Escrituras através de uma devocional, de um estudo panorâmico da tua palavra hoje, com a tua permissão no livro de Amós. Traz aqueles que precisam, querem, desejam mais de ti e por intermédio da tua palavra, assim esperamos encontrá-lo. Manifesta a tua presença em nós, por nós e através de nós. Senhor, no nome de Jesus oramos, crendo e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor, povo de Deus, passando aqui para vos deixar uma palavra, um panorama, um mini estudo, uma reflexão, uma devocional acerca do livro de Amós, como fora dito no dia de ontem, propósito do Reverberando nasceu do panorama dos livros da Bíblia, né? Já fizemos aí do Gênesis até o livro de Joel, você pode encontrar esses estudos aqui no Insta, nos Rios, e você também pode encontrá-los lá na nossa página, no nosso canal do YouTube, que encontra-se também lá esses estudos. E nós estamos dando continuidade para concluir esse projeto, Antigo Testamento, hoje chegando, com a permissão de Deus, no livro de Amós. Eu já quero convidar você a escrever aí nos comentários, livro de Amós. Eu quero fixar para aqueles que adentrarem a posteriori, a fim de que possam também ser edificados através desse panorama desse livro tão tremendo, para a glória de Deus. Amós é o livro, você vai escrevendo no comentário, livro de Amós, e aí eu já quero fixar. E aí todos eles estarão querendo Deus aí ainda essa semana lá no YouTube. E no YouTube nós temos lá do Gênesis até o livro de Daniel, mas já entrarão aí os profetas menores, a saber, Oséias, Joel e hoje Amós. Então escreva aí isso, deixa eu fixar, livro de Amós, coloca o acento aí no O para ficar bem bonito e aqueles que entrarem depois poderem também ter acesso à temática do nosso encontro de hoje, tá? Quando eu olho para o livro de Amós, ele mexe com a minha alma, haja vista a forma como Deus usa esse profeta. É como se o céu dissesse: Carla, perceba a peculiaridade com a qual eu chamo e uso a cada um daqueles que são os meus instrumentos na face da terra. Nós temos por hábito pensar que todos nós temos de ser iguais, e Deus está dizendo: não, eu respeito, até porque fui eu que coloquei em cada um de vocês as minhas particularidades. Sendo assim, como Amós não é diferente. O seu nome em hebraico, carregador de fardos, aquele que suporta jugo. O seu nome reverbera bem o perfil do seu ministério, haja vista que ele era pastor, criador ou cultivador de sicômoros, também boiadeiro. Esses três ofícios aí ficam bem claros por intermédio da escrita acerca da vida de Amós. Ele era um pastor de Tecoa, uma aldeia que situava-se ao sul de Jerusalém, portanto de Judá, mas foi levantado por Deus para profetizar ao reino norte. Isso também é outra coisa maravilhosa. Nem sempre Deus vai te usar na geografia que você nasceu. Por muitas das vezes a sua geografia vai ser campo de treinamento para Deus te levar a desafios ainda maiores. Haja vista que ele era de uma zona rural, mas agora vai à capital, predominantemente a Betel, onde ele vai se levantar como uma voz profética para aquele tempo. Vem para a Bíblia, Amós 1, a gente já tem a apresentação do mesmo, aonde ele estava, o que ele fazia e o que ele viu a respeito de Israel, diz o texto em Amós 1, e já vai dizer aí que esse era o público ouvinte dele. A informação no verso 1 diz quem reinava no reino de Israel, que era Jeroboão, e quem reinava lá em Judá. E ele vai dizer que era Uzias, o rei de Judá. Isso dá a nós a possibilidade de encontrá-lo numa linha do tempo, saber quando ele se levantou para profetizar. Já no capítulo 1 e 2, ele já traz juízo a pelo menos 8 nações, 6 pagãs e 2 que é Judá e o reino norte. E aí logo depois, nos capítulos 3 a 4, vão vir alguns poemas também voltados para a área do juízo.
enquanto que do capítulo 7 a 9 ele vai ser usado predominantemente em visão. Então, esse é um profeta cuja forma de Deus usar é peculiar. São 9 capítulos do livro, do capítulo 1 a 6 ele é usado por palavras, do 1 a 2, oráculos de julgamento, 3, 4, poemas, mas são palavras, né? Enquanto que do 7 a 9 ele retrata suas visões, que é uma das formas que Deus também o usava. Vamos então dar um zoom aqui, falando um pouco desses julgamentos, desses juízos que ele vai entregar a essas nações. Ele começa com Damasco, dependendo da versão, ele vai falar aí da Síria. E cada um desses oráculos, desses julgamentos, ele vai dizer o motivo pelo qual Deus está julgando esse povo, está trazendo palavra de juízo a esse povo, e isso é tremendo. O nosso Deus é o Deus que, quando ele disciplina, ele fala a razão pela qual ele está disciplinando. E dentro dessas 8 nações julgadas, nós teremos a possibilidade de entender um pouco sobre o que faz com que Deus se indigne. Nós teremos aqui um parâmetro do que tira Deus do sério. E estudando sobre isso, eu pude perceber como nós podemos olhar pela perspectiva divina para não cometermos os mesmos erros dessas nações. A primeira é Damasco, e ele corrobora a razão do juízo no verso número 3. Ele vai dizer que foi porque, eu vou alternando aqui versões, mas foi porque feriram o povo de Gileade, como cereal é debulhado com trilhos de ferro. Outra versão, a NTLH, vai dizer que é porque eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Deus abomina covardia. A próxima nação é Filístia, saber acerca dos filisteus. E a razão ele vai tornar claro no verso número 6. Ele vai dizer a razão pela qual o juízo vai chegar a Filístia. Ele está dizendo porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Meu Deus. Outra versão, ele vai dizer na NVT, que a razão pela qual eles estão sendo julgados, a Filístia, verso 6, é porque enviaram todo o povo para o exílio e entregaram como escravos a Edom. Deus abomina traição. Terceira nação pagã contra a qual Deus se levantará é Tiro. E a razão pela qual assim ele faz está no verso número 9, parte B. Ele vai dizer, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Meu Deus do céu. Ele está dizendo, vocês levaram como prisioneiro para Edom todo o povo de uma região com a qual vocês tinham feito um acordo de amizade. Deus odeia deslealdade. Meu Deus. E aí ele avança para a quarta nação pagã, explica a razão do juízo, estou falando de Edom. E o motivo pelo qual ele julgará se encontra no verso 11, onde ele vai dizer, vocês fizeram guerra contra os seus irmãos, os israelitas, e não tiveram dó nem piedade. A raiva dos edomitas não parou e eles conservaram o seu ódio para sempre. Há algo que Deus abomina, amargura. É aquela pessoa que ela fica ressentindo, no sentido de sentir de novo. Ele está dizendo, vocês não se deram por satisfeito, mas continuaram odiando, continuaram planejando vingança. E isso indigna a Deus. Quinta nação, ele se levanta contra Amon. E a razão pela qual ele se levanta se encontra no verso 13, quando ele diz que na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, sabe o que eles fizeram, gente? Eles rasgaram as barrigas das mulheres grávidas. Deus odeia crueldade. Alabarabaiaçai.
E ele está dizendo: a cada uma dessas nações eu visitarei com juízo, eu não me esqueci do que fizeram. É quando ele adentra no capítulo de número 2, na continuidade da lista das nações contra as quais ele se levanta com juízo por intermédio de Amós. Ele entra agora falando de Moabe. É a 6ª nação contra a qual ele se levanta. E a razão está no verso de número 1. Ele está dizendo: vocês profanaram o corpo do rei de Edom, queimando-o até virar cinza. Deus também abomina desonra. Até entre inimigos há código de honra, em especial ou sobretudo entre reis. E ele está dizendo: depois de morto, vocês profanaram. Isso não ficará esquecido, porque o nosso Deus abomina desonra. Aí você pensa: acabou. 6 nações pagãs sendo julgadas com seus respectivos motivos do juízo. Mas ele decide avançar, porque Judá e Israel não ficarão de fora. Ele é o Deus que trata não só com os de fora, mas também corrige os de dentro. E com relação a Judá, a causa do juízo é clara. Capítulo 2 de Amós, versos de número 4. Ele vai dizer: o povo de Judá tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles rejeitaram a minha lei e desobedeceram os meus mandamentos, adoraram os mesmos deuses falsos que os seus antepassados adoraram. Deus abomina desobediência. A desobediência não ficará sem resposta. E aí é quando ele culmina em Israel, a saber, Reino Norte, para a qual predominantemente esse livro é escrito. É quando ele vai descrever a razão pela qual está condenando Israel. É um texto que pelo menos 3 vezes mais, em termos de volume, se apresenta quando comparado às 7 nações anteriores. Há uma acusação que Deus faz a Israel que é triste de se perceber. Ele vai dizer, agora em se tratando de Israel, ele vai dizer a partir do verso número 6, o povo de Israel tem cometido tantos pecados, tantos mesmo, que eu tenho de castigá-los. Eles vendem como escravo pessoas honestas que não podem pagar as suas dívidas, e até aquelas que são tão pobres que não podem pagar a dívida que fizeram para comprar coisa pouca, um par de sandálias. Eles perseguem, ele está dizendo acerca do Reino Norte, Israel, seu povo. Ele está dizendo que eles perseguem, verso 7 de Amós, capítulo de número 2. Eles perseguem e humilham os pobres, eles fazem justiça contra as pessoas simples. Pais e filhos têm relações com prostitutas nos tempos pagãos. E assim envergonham o meu santo nome, diz o Senhor. No verso 8 ele diz: perto de qualquer altar pagão, eles se assentam sobre roupas que recebem como garantia de pagamento de dívidas. Eles comem dos sacrifícios oferecidos aos ídolos para comprar o vinho que bebem no templo do Deus deles. Usam dinheiro que recebem de multas injustas. Versos número 11. Olha o que Deus está falando para Israel. Eu escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, outros para serem nazireus. Não foi isso mesmo que eu fiz, diz o Senhor. Mas no verso 12 de Amós, capítulo 2, ele diz: mas vocês dão vinhos aos nazireus e proíbem os profetas e outros, oh meu Deus do céu, proíbem os profetas de anunciar a minha mensagem, diz o Senhor. Pois bem, verso 13, eu vou amontoar castigos em cima de vocês, e vocês vão ranger os dentes como range uma carroça carregada de trigo. Deus está dizendo:
A minha intenção com vocês era honra, mas o que recebi em troca foi desonra. Isso não ficará sem resposta. Adentramos ao capítulo 3, uma série de poemas falando acerca do julgamento agora sobre o Reino Norte, sobre Israel. Deus está dizendo no capítulo 3, a partir do verso de número 1, você acompanha comigo, povo de Israel, ouça essa mensagem que o Senhor pronunciou contra vocês, contra toda a família que Ele trouxe do Egito. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. É por isso que eu devo castigá-lo por todos os seus pecados. Eu honrei vocês, eu libertei vocês. Eu preparei para vocês um futuro de honra, é o que o Senhor está dizendo. E aí ele vai avançando no verso 3, Amós 3:3, um texto muito conhecido, quando ele diz: acaso duas pessoas podem andar juntas se não estiverem de acordo? Outra versão: duas pessoas viajam juntas sem terem combinado antes. Eu queria uma viagem com você. Israel, eu queria uma aliança com você. Mas como andaremos juntos se você não está de acordo? Se você não me obedece? Se você quer um caminho contrário daquele que eu preparei para você? Ele ainda avança, tornando claro no verso 7 algo muito tremendo. A remanescente. Ele está dizendo assim: olha, por acaso o Senhor Deus faz alguma coisa sem revelar aos seus profetas, aos seus servos? Não. Ele está dizendo: quando o leão ruge, quem não fica com medo? Pois bem, quando o Senhor Deus fala, quem é que não profetiza? Quem é que não entrega a mensagem? E a mensagem vai ser entregue. Deus começa a dizer o que vai acontecer. E ele chama por testemunha no verso de número 9. Anunciem nos palácios de Asdod, está falando acerca dos filisteus, ele está chamando povos pagãos para assistirem. Chame o Egito, reúnam-se nos montes que ficam ao redor de Samaria. Já vista que as nações pagãs com as quais ele trataria eram vizinhas de Israel. E agora ele está dizendo: perceba, eu vou tratar com os meus. Vejam a desordem que existe na cidade e os crimes que são cometidos. Verso 10 de Amós 3. O Senhor Deus diz: o povo de Samaria não sabe fazer nada com honestidade. E seus palácios estão cheios de coisas roubadas com violência. Por isso, os inimigos cercarão o seu país, destruirão suas fortalezas e levarão embora tudo o que está nos palácios. É uma profecia que se cumpre em 722 a.C., a saber, a Assíria, potência mundial. Deus os levantaria como uma vara de juízo concernente a Israel. Não precisava ser assim. O verso 11 está dizendo: por isso os inimigos cercarão o seu país. Não vai sobrar nada. Deus vai tratar com Israel. Ele vai dizer no verso 13, protesta. Escuta o que eu estou dizendo, acusa meu povo. Verso 14, quando eu castigar o povo de Israel por causa dos seus pecados, eu vou destruir os altares de Betel. Por que Betel? Porque Jeroboão, meu Deus, ele vai construir altares em 2 lugares geográficos, Betel e Dan, cuja proposta é: não vá a Jerusalém adorar, como Deus mandou que fizesse. Mas ele não queria que fossem um reino sul-judá, com medo de perder esse eleitorado. Então ele constrói altares e nele coloca bezerros de ouro para que se adorassem no reino norte, em lugares e geografias que Deus não estabeleceu. Mas Deus está dizendo: eu vou destruir os altares. Versos de número 15, eu estou em Amós 3, ele está dizendo: destruirei as casas de inverno, as de verão, as casas luxuosas, as casas enfeitadas de marfim. Todas elas serão destruídas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ele ainda avança pelo capítulo 4, em forma poética, utilizando-se desse recurso linguístico para tornar claro que há uma insatisfação de Deus com o pecado de Israel. E Israel não aprende.
Ele começa a dizer, capítulo 4, verso 1, o profeta diz: ouçam vacas de Bazã, uma metáfora, vacas gordas, que vivem em Samaria, mulheres que oprimiam os pobres e esmagavam os necessitados e pediam ao marido: traga-nos mais bebidas. Elas não se importavam com a desigualdade social, com a injustiça social. Deus está dizendo: eu vou tratar com vocês também. A metáfora que ele usa é: chegará o dia, verso 2. O Senhor soberano jurou pela sua santidade: chegará o dia, Amós 4:2, em que serão levadas com ganchos no nariz. Até a última de vocês serão arrastadas como peixe no anzol, diz o Senhor. Porque quem goza da injustiça, quem se alimenta da desigualdade, também é culpado por ela. Vai ter juízo, vai ter consequência, vai ter resposta. A hipocrisia de Israel é tão grande, olha, diz o verso 4: andem, vão a Betel cometer pecados, continuem a desobedecer em Gilgal, uma geografia que foi consagrada para idolatria. Ofereçam sacrifício todas as manhãs, vai lá. Deus está usando de ironia. E no verso de número 5, olha o que ele diz. Meu Deus do céu. Queimem o pão, vão lá. Apresentem os pães de ofertas de gratidão a Deus e depois saiam para contar para todo mundo que vocês fizeram ofertas de livre e espontânea vontade, como se voluntária fosse. É esse teatro religioso que vocês gostam de fazer, diz a paráfrase, que é chamada também comentário bíblico, a mensagem. Vá lá, teatro religioso. Adoram no templo como se certo fossem, quando desprezam a necessidade, a desigualdade social, a pobreza lá fora. Arabaiaçai. Aí ele vai tratar de 5 juízos aqui. Ei, Calai. Esse texto é muito forte. Amós capítulo 4, a partir do verso 6, ele fala de 5 juízes. Ele está dizendo assim: olha, eu apertei vocês e não adiantava. Vocês não se voltavam para mim. Eu permiti que vocês passassem por situações terríveis, mas não adiantava. Vocês não acordavam. Deus está dizendo... Versos número 6, ele está dizendo: eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas ainda assim vocês não voltaram para mim. Ele diz isso 5 vezes. Verso 7, ele está dizendo: eu não deixei que chovesse durante 3 meses antes da colheita. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não. Choveu numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. As pessoas iam de uma cidade para outra procurando água. Não achava para matar a sede, mas mesmo assim não buscava beber água em mim. E mesmo assim, vocês não se voltavam para mim. Terceira tentativa, lá vai ele. Deus não tenta, Deus consegue, mas vamos lá. Ele está dizendo: olha quantas oportunidades eu dei a vocês, quando as coisas não iam como deveriam, e ainda assim vocês não me buscavam. Aí ele diz, terceira vez, verso 9: eu os castiguei com ventos muito quentes, com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras, com oliveiras. Ainda assim, vocês não voltaram para mim. Aí ele avança. Quarta, oh meu Deus, ajuda a gente. Quarta vez, Amós 4, verso 10. Ele está dizendo: eu fiz cair sobre vocês uma praga como eu mandei lá no Egito. Eu fiz com que moços morressem no campo de batalha. Eu deixei que os inimigos levassem embora os cavalos de guerra. Eu fiz com que os maus cheiros dos corpos que estavam apodrecendo se espalhassem pelo acampamento. E imagina, ainda assim, vocês não voltaram para mim. Quinta vez, a partir do verso 11. Eu destruí cidades, como eu fiz com Sodoma e Gomorra. Vocês escaparam como se fosse um galho que no último momento é tirado do fogo. Mas adivinhe, ainda assim, vocês não voltaram para mim. Verso 12 é emblemático. Por isso, povo de Israel, eu os castigarei. Outra versão: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel.
para te encontrares com teu Deus. Esse encontro não é para coisa boa, esse encontro é para juízo. Por isso não pode ser usado em termos de congresso. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quem ele é, ele se apresenta. Verso 13. Foi Deus quem fez as montanhas, criou o vento, ele revela os seus planos aos seres humanos, ele faz o dia vir à noite, ele anda por cima das montanhas. Este é o seu nome, o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Este é o seu nome, o Deus, o Senhor dos exércitos. É quando nós entramos no capítulo de número 5. Ele está trazendo juízos ao povo. Capítulo 1 a 2, ele traz juízos, 8 nações. As duas últimas, Judá e Israel. E agora ele maximiza, capítulo 3 e 4, de forma poética. Ele vai até o capítulo de número 6, poeticamente, trazendo a nós esse recurso linguístico, onde ele trata das atrocidades de Israel. No capítulo 5 há um lamento. Capítulo 5, verso 2, ele está dizendo o que deve ser feito. Ele está dizendo, Israel, bela e pura como uma virgem, caiu e nunca mais se levantará. Está caído na sua própria terra e ninguém ajuda para se levantar. Verso 3, ele está tornando claro, vocês serão dizimados. Se mandar 1000 homens para a guerra, vão voltar 100 vivos apenas. Se mandarem 100, voltarão 10 apenas. Você não quer obedecer, Israel. Por isso me levanto contra você. Mas olha como a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Em meio a tudo isso, há uma esperança. Pastora Carla quer dizer que o juízo veio e não teve mais formas de fazer retroceder. Olha o convite de Deus em meio a tudo isso. Amós, capítulo 5, verso de número 4. Eu amo essa palavra, já preguei muitas vezes nesse texto. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Alabaiaçai. Bia, quer fazer cessar isso? Buscai-me e vivei. 4 palavras apenas, a solução do problema: buscai. É imperativo, é uma ordem, é um desejo. Busca. Busca. Eu me permitirei ser encontrado. Tudo que você tem que fazer é me buscar. Ora, e não sabes tu como buscar a face do Senhor? Não sabes tu? Quem quer se embriagar sabe onde buscar bebida. Mas quem quer se encher de Deus sabe onde encontrá-lo. Buscai-me. Ele dá a direção. É a mim que deveis buscar. Alabaia, séquia. Vivei. Tenha vida. Se você se dispuser em vir na minha direção, eu tenho vida para você. Esse fala com a minha alma, é uma conjunção coordenativa aditiva. O está dizendo, não queira viver o que vem depois de mim, se não se atentar ao que vem antes de mim. Não adianta querer ter vida para quem não tem busca. Tem vida para quem buscar. A vida está atrelada à busca. Buscai-me e vivei. Se tu me buscar, a consequência da busca será vida sobre você. Erebaiaçai. Verso 5, ele diz o que não buscar. Porque não adianta buscar o que tem que buscar, senão para de buscar o que anda buscando. Você busca o que a terra não pode saciar em você, quando a fonte da tua saciedade está no céu. Ele está dizendo, para, verso 5, não me procure em Betel, eu não estarei lá. Lembra? Um dos altares foram erguidos lá, um bezerro de ouro. Para de me buscar lá. Não me procure em Gilgal, lugar de idolatria, nem em Berseba. Não. O povo de Judá vai ser levado como prisioneiro para fora do país, são idólatras. A cidade de Betel vai ficar em ruína, para de me procurar lá. No verso 6 ele está dizendo, busca-me. Buscai o Senhor e vivei. Ele está dizendo, faz o que é certo, faz o que é correto. Oh meu Deus. Mas em vez disso, verso 10,
Vocês têm ódio daqueles que defendem a justiça. Vocês detestam as testemunhas que falam a verdade. Ele está dizendo: vocês exploram os pobres e cobram impostos injustos nas suas colheitas. É por isso que vocês não vão viver nessas casas luxuosas que vocês construíram. Nem vão chegar a beber o vinho das belas parreiras que vocês plantaram. Verso 12. Eu sei das muitas maldades e dos graves pecados que vocês cometem. Vocês maltratam as pessoas honestas. Vocês aceitam dinheiro para torcer a justiça. E vocês não respeitam os direitos dos pobres. Que alabarabaya sai. Que andore calabaya súbia. Ajuda a gente, Senhor. Ele insiste no verso 14. Buscai o bem e não o mal. Ele insiste no verso 14 de Amós, capítulo 5. Procurem fazer o que é certo e não o que é errado para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom, façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Arrepende-te. Porque senão, versos 16, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: haverá gritos de dor em todas as cidades e as ruas ficarão cheias de gente chorando. Você lembra o que foi o cerco da Síria em Samaria? A fome foi devastadora a ponto de mãe comer filhos. Deus está dizendo: eu não quero isso para vocês, mas a vossa malignidade terá consequência. Ele está dizendo, verso 18, ai dos que querem que venha o dia do Senhor. Por que é que vocês querem esse dia? Ou seja, vou parafrasear, ou usar de metáfora, há quem diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem? Para quê? Se você não se arrependeu como deveria. Ora vem Senhor Jesus, o dia do Senhor venha. Como? Se serás condenado por aquilo que anda fazendo. Derebaia sai. Que hipocrisia é essa, Israel? Ele diz, NTLH, a partir do verso 21, o Senhor diz ao seu povo: eu odeio, eu detesto suas festas religiosas, eu não tolero as suas reuniões solenes, eu não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho das suas canções religiosas. Eu não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. A palavra em hebraico utilizada para justiça, ele está dizendo: confrontem o mal. O que eu quero é que haja confronto do que é mal. Ah, eu vou botar dedo na cara dos outros. Não, começa com a tua vida. Você julga os políticos corruptos em Brasília, mas tem gatonete em casa. Você julga, oh meu Deus do céu, o erro alheio, mas paga propina para não levar o seu cargo errado. Você quer pena de morte para os que matam com armas, mas você anda matando com a língua. Faz o que com você? Está dizendo que haja justiça, que haja confronto do mal, e esse confronto comece por nós mesmos. Que haja honestidade. Essa honestidade, eu amo a palavra. Se a justiça são ações que corrigem a injustiça, a honestidade, a palavra em hebraico, é por relações certas. Que haja equidade apesar das diferenças sociais. Deve assai. Aí você pensa em governo, você pensa em política, você vai para o macro, mas eu te convido para o micro. Remandacaia, súbia.
Sua tratativa com as pessoas da sua igreja, elas são de igual forma a despeito da sua condição social? Cuida de quem ninguém quer e Deus te dará aqueles que todo mundo quer. Porque que mérito tem fazer bem a quem pode lhe favorecer? Honestidade é tratar com equidade. Alabaia, seca, remanto e que sai. Senhor, ajuda-nos. Nós pré-julgamos pessoas baseadas em seu estereótipo. Sou calabaia, seca. Eu lembro quando meu filho era tão novo, eu tive que ter com ele a conversa sobre racismo. Numa escola particular muito cara onde morávamos, ele era o único negro da sua sala. E por vezes me vi tendo que pedir para que ele fosse bem vestido, porque o estereótipo, infelizmente, dos malfeitores, por muitas das vezes, se dá em alguém de sua cor. Mas precisamos corrigir isso em nós. Não podemos condenar as pessoas baseadas em seu estereótipo, porque podemos cometer enganos terríveis. Muitos endinheirados também roubam. E muitos pobres são os verdadeiros honestos. Cuidado para que a balança injusta não esteja sendo utilizada por intermédio da sua vida. Quando você julga alguém pela aparência. E você não gostaria de ser julgado dessa forma. Ajuda-nos, Senhor. Avance comigo. Eu amo a palavra. No verso 24 de Amós 5, Amós 5, 24, Deus está dizendo, em vez disso, eu quero que haja tanta justiça, como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Ele está falando da idolatria e do juízo que haverá contra Israel. Ele está dizendo no verso 27, eu vou levá-los como prisioneiros. Eu vou. No capítulo 6, encerra o primeiro bloco, onde ele está usando o julgamento por intermédio de palavras, e está feita de maneira poética. No capítulo 6, ele está dizendo, ai de vocês que vivem tranquilos aí em Sião, e que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. É alta patente, alta classe. Nariz em pé. Gente que se acha. Deus está dizendo, eu vou visitar vocês também. Vou. Versos número 3, a Bíblia diz, vocês não querem acreditar que o dia do castigo esteja perto, mas o que vocês estão fazendo vai apressar a chegada de um tempo de violência. A NBV diz assim, muito interessante, no verso número 3. Vocês afastam qualquer pensamento da calamidade vindoura, mas as suas ações só apressam o dia do castigo. Ou seja, afasta com pensamento, mas chama para perto com as atitudes. Deus me livre isso acontecer. Ora, mas a sua atitude convida para que aconteça. Na cabeça você diz, não, nunca serei canabaia, sai! Na cabeça você diz, nunca serei descoberto. Mas com a atitude, a sua vergonha será exposta. Alamaraçai. Ele está dizendo a esse povo, ai de vocês, verso 4. Que gostam de banquetes, que se deitam em sofás luxuosos e comem carne de ovelhas e de bezerros gordos. Vocês fazem músicas como fez o rei Davi e gostam de cantá-las com acompanhamento de harpas, bebem vinho em taças enormes, usam os perfumes mais caros, mas não se importam com a desgraça do país. Onde está a sua contribuição? Por isso, serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. Acabou a festa da injustiça. Alabaiasek. Remanto e calabaiasai.
Ele diz no verso 14: o Senhor, o Deus Todo-Poderoso diz: povo de Israel, aleluia, eu vou mandar uma nação invadir o seu país e todos vocês serão perseguidos. Ele dá os termos, da onde até onde, não vai ficar ninguém de fora. Aí a tônica do livro muda. Saímos das profecias faladas e vamos para as visões que ele tem. Ele diz: o Senhor me fez ver. Alamaia seca. Porque tem coisa que ouvir não basta. Você tem que ver para entender a profundidade do que está por vir. Também não queira ver se não aprendeu a ouvir. Visão é para quem senta para ouvir. É barabaia sai. O texto diz: o Senhor Deus me mostrou numa visão seguinte. Ele vai ter 5 visões. Para cada visão, proposta é da destruição de Israel. Na primeira visão, ele vê uma invasão de gafanhotos. Ele disse: Deus me fez ver. Eu vi Deus criar uma praga, ele está dizendo, de gafanhoto. Isso aconteceu quando já começava a crescer o capim. Eles começaram a comer tudo. No verso 2 ele diz, mas olha que lindo. O profeta que vê se coloca como intercessor. Mas eu disse a Deus, eu te peço a Deus que nos perdoe. O teu povo é fraco. Como poderemos resistir? E por intermédio da intercessão do profeta, Deus disse, o que você viu não acontecerá. Para aqui, pelo amor de Deus. Tu já conheceu alguém que é bom em contar o sonho que teve catastrófico contigo? A visão que teve, olha, eu tive um sonho, olha, mas que na hora de interceder para não acontecer, aí ele não vai? Não, para tudo. Deia, sai! Aquele que vê o que Deus mostra também pode se colocar como intercessor para que a misericórdia alcance o povo. Deus disse a Moisés o que faria com o povo e Moisés está disposto a interceder para que Deus não exterminasse aquele povo. Quando Amós vê o que vai acontecer, ele diz, eu estou te pedindo, Senhor, nós somos pequenos. E o profeta se inclui, perdoa-nos. Ai, né, que assai. Oremanto e derrébia. Tem gente que quando vê, diz assim, ó, vai acabar com todo mundo, eu vou embora antes que morra. E a misericórdia não te visita, não? Débia, assai. Rébia. Torce para o mal acontecer, é isso, é para isso que Deus te chamou. O profeta vê, o profeta intercede e Deus ouve. Isso acontece por 2 vezes. Na primeira visão, ele vê invasão de gafanhoto, ele intercede, Deus retrocede. E é paradoxal Deus retroceder, mas a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Lá vem a segunda visão, é a visão de fogo. E ele está dizendo, eu vi, Deus me mostrou. Ele estava pronto para castigar o povo com fogo. O fogo secou o grande mar que ficava debaixo da terra, estava acabando com as plantações. Aí eu disse, no verso 5 de Amós, capítulo 7, eu disse, Senhor, oh meu Deus, para, por favor, o teu povo é fraco, como resistiremos? E uma vez mais, Deus ouviu a intercessão do profeta. Ah, se tu pudesse entender o poder que a intercessão tem, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Clama, Israel, clama por misericórdia. O que está acontecendo na tua casa? Clama. Sodoma e Gomorra está sendo destruída, mas Abraão está orando. E a Bíblia diz, Gênesis 19, verso 29, lembrou-se Deus de Abraão e livrou Ló de Sodoma e Gomorra. Eu posso aplicar aqui, ouviu Deus o clamor de Amós e retrocedeu no juízo de gafanhotos e fogo que mandaria. Deus mostra a ele uma terceira visão e essa é de um prumo. A partir do verso 7, Amós 7:7. O Senhor mostra a visão, ele estava perto de um muro construído direito, a prumo. Tinha um prumo na mão e ele perguntou, Amós, o que você está vendo? Ele diz, um prumo. Ele diz, eu vou mostrar
que o meu povo não anda direito, ele está fora do prumo. Eu estou no verso 8 de Amós 7, está fora do prumo. Eu nunca mais vou perdoar o meu povo. Todos os templos, os lugares de adoração da terra de Israel serão destruídos. Eu vou acabar com o rei Jeroboão e com os seus descendentes. Aí entra uma narrativa a partir do verso 10. Amazias, que era um sacerdote ilegítimo de Betel, ele manda o seguinte recado para Jeroboão, que era o rei de Israel. Aqui, ó, o Amós, o profeta, eu estou no verso 10 de Amós, capítulo 7. Ele está planejando uma revolta contra o Senhor no meio do povo, hein? E era verdade isso? Não, não era. Ele está dizendo, o que ele está dizendo é que vai botar o país em perigo. Ele anda falando que Jeroboão morrerá numa guerra. O povo de Israel será levado como prisioneiro para fora do seu país. Isso é verdade. Só que o que ele aqui vai deturpar como uma meia-verdade, usando de sofisma, é que Amós está se levantando contra ele, quando na verdade o próprio Deus está se levantando contra a nação. Ei, calabai! Representar Deus por muitas das vezes será trazer sobre si o juízo que alguém não pode fazer contra Deus e vai tentar fazer contra você, mas fique em paz, porque imbuído da autoridade que Deus te deu para o propósito para o qual ele confiou, quem se levanta contra ti se levanta contra ele. Rebiaçai. Amazias disse a Amós, fora daqui, verso 12, Amós capítulo 7, fora daqui, seu profeta, volta para sua terra de Judá, ganha vida por lá, profetiza lá da onde você veio, para de profetizar aqui, diz o verso 13, aqui em Betel não, aqui é santuário onde o rei adora, não, aqui não, esse é o templo principal do país, mentira! Ainda bem que Amós tinha trato duro e não se acovardava diante de palavras de expulsão. Às vezes você não entende por que tanta luta. Na sua infância, adolescência, juventude, Deus estava te forjando para esse tempo. Não dá para chamar frouxo, não dá para chamar gente que não aguenta nada. Aí lá vem Amós, zona rural, trato duro, pastor de ovelha, agricultor, plantador de sicômoro, boiadeiro, para entender que não é qualquer sacerdote que derruba ele não, sai. Alguém está dizendo sai, ele diz eu fico, e ele vai dizer no verso 14 de Amós 7, não sou profeta por profissão, eu não ganho a vida profetizando não, meu irmão, eu sou pastor de ovelha, cuido de figueira brava. Em outra versão, não sou profeta, não sou filho de profeta. Outra versão, não estudei para profeta, não tenho formação de profeta, mas Deus me chamou para profetizar. Deus está procurando uma turma que sabe para o que foi chamada e que diante das intempéries da vida não foge do lugar que Deus mandou ficar. Frouxo. Ai, meu Deus, ajuda a gente. Eu tô na luta, vou parar de profetizar. Eu tô na prova, vou parar de... É o quê? É o quê? A proposta de Satanás é calar a tua boca. Então toma-lhe prova, toma-lhe luta, toma-lhe perseguição, toma-lhe calúnia, toma-lhe traição. A pergunta é, vai parar? Ou será que tudo que passou na vida não adiantou de nada? Vão tentar descredibilizar o teu ministério. Ele está dizendo, disseste bem, eu não tenho ser profeta por profissão não, a minha formação é outra, é boiadeiro, é plantador, eu sei da onde eu saí, mas uma coisa ninguém arranca de mim, eu sei quem me chamou, e a ordem dele é essa, vai profetizar para Israel. Não é só sobre saber quem te chamou, é sobre saber o que te chamou para fazer. Não é só sobre saber o que te chamou para fazer, mas saber a quem ele te enviou. É o seguinte, chamou para profetizar, quem me chamou foi Deus e é Israel. Eu não vou para ajudar nenhum, vou ficar onde Deus mandou. Eita! E ele estava tão cheio de Deus que ele vai dizer assim, é o seguinte, tá? Agora tu ouve a palavra que eu vou liberar contra você que me perseguiu. Remai, réquia, alabaia sai, ei, calabaia súbia.
Tu dizes, não profetiza contra... Eu amo a palavra. Verso 16. Portanto, escute a mensagem de Deus. Era para Israel só. Tu se meteu aqui comigo, então agora tu aguenta rebordosa. Aqui, ó. Portanto, verso 16, eu estou em Amós, capítulo 7, verso 16. Portanto, escute a mensagem de Deus, o Senhor. Você, Amazias, diz que eu não devo continuar profetizando contra o povo de Israel. Verso 17, mas assim diz o Senhor, mas assim diz o Senhor, mas assim diz o Senhor a você. A sua mulher virará prostituta aqui na cidade. Os seus filhos e as suas filhas morrerão na guerra. O seu país será dividido entre outros países e você morrerá numa terra pagã. E mais, sabe o que eu vim para profetizar? Eu vou continuar afirmando: o povo de Israel vai ser levado como prisioneiro para fora da sua terra. Deixa eu profetizar. O que alguém está pensando que vai ser utilizado para te parar, Deus vai transformar em força motriz para você ir com mais ousadia e intrepidez. Tá chegando a quarta visão. Capítulo 8. Bora que eu tenho que terminar, que eu dou aula hoje no Ibadevip. Quarta visão. Capítulo 8 de Amós. Em outra visão, o Senhor me fez ver um cesto cheio de frutas maduras. E Deus perguntou: o que você está vendo? E ele diz: um cesto de frutas de verão. E ele está dizendo: pois é o seguinte, chegou ao fim, acabou. Chega! Verso 2. Assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar o castigo. Chegou o tempo. Já amadureceu. Já está de uma forma que suporta o que virá. Já avisei, já mandei profeta, já tive misericórdia, já retrocedi. Agora chega. Ouvi isso, Israel. A partir do verso 4. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres, oprimem os necessitados. Não vem a hora de um sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo. Enganam o comprador com balanças desonestas. Vocês misturam o trigo com palha, e a palha ainda foi varrida do chão. Você mistura, rebai, e vende para ganhar lucro. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou por um par de sandália. Eu não vou me esquecer. A terra, verso 8, a terra tremerá por causa das suas maldades e todos que nela habitam lamentarão. Vai ter consequência. Verso 10, vem comigo. Transformarei suas festas em velórios. Vocês vão chorar ao invés de cantar. Em sinal de luto, vocês vestirão roupas feitas de pano grosseiro e raparão cabeça. Vocês serão como o pai chorando a morte do filho único. E tudo terminará em amargura. Está vindo o dia em que eu mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não falta de comida. Com sede, mas não é sede de água. Vocês vão ter fome e sede de ouvir a mensagem do Senhor. Vocês vão correr errante do Mar Morto até o Mar Mediterrâneo. Vocês vão pelas regiões do norte, pelo leste do país. Vocês vão estar procurando a mensagem de Deus, mas vocês não encontrarão. Ontem ministramos Joel, mensagem de aplicação a curto, médio e longo prazo, de igual forma hoje com concernente a Amós. Não só para esse tempo, como no vindouro. Não só para esse tempo, quando também a igreja for arrebatada, procurarão e não encontrarão. Alabadassai. Bebe a súbia. Capítulo 9 é o último capítulo e a gente começa a concluir. É quando ele tem a quinta e última visão. Então, eu vi o Senhor em pé, junto ao altar. E ele disse: golpei! Outra versão. Dê pancadas nas colunas do templo até que o edifício todo comece a tremer. Deixe cair pedaços das colunas nas cabeças das pessoas que estão lá dentro. Os que escaparem com vida, eu matarei na guerra. Nenhum deles escapará. Nenhum deles viverá. Verso 4. Se forem levados como prisioneiros pelo inimigo, eu darei ordem, eles serão mortos. Que arabaiaçai, porque eu vou cuidar deles, não para protegê-los, não mais, mas para destruí-los. Verso 5.
O Senhor Deus Todo-Poderoso toca na terra e ela treme. Que assai. E todos os seus moradores choram de tristeza. A terra sobe e baixa como as águas do Nilo, ela se sacode. Ai, 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 ai. Meu Deus, verso 6. O Senhor constrói sua casa até os céus nas alturas. Ele estabelece os alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e ele derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Verso 10. Todos, o Senhor diz. Naquele dia... Não, vamos para o verso 10 primeiro. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo. Isto é, todos os que dizem, Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. Você faz o que é errado e se assegura que eu não vou deixar você sofrer a consequência do seu ato quando tu não se arrependeu? Para aqueles que não se arrependem, juízo. Mas eu concluo esse livro com uma palavra de esperança. Para os que se arrependerem, há um futuro feliz para Israel. Há uma restauração escatológica. Há uma promessa para o fim dos tempos. É Deus dizendo, para quem se arrepender, tem misericórdia para você. Como? A partir do verso 11 ele está dizendo, e isso é um cunho escatológico. O Senhor Deus diz, naquele dia, eu construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Eu taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruína, e ela ficará como era antes. Então, o meu povo conquistará o que restar do país, de Edom, de todas as outras nações que eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Essa profecia, eu disse, curto, médio e longo prazo. A curto prazo, ela traz esperança. A médio prazo, ela é citada em Atos, capítulo 15, no Concílio de Jerusalém por Tiago, que abre a sua boca e diz que se cumpriria no entendimento dele naquele tempo. Essa restauração da casa de Davi, por intermédio de Cristo, que é seu descendente, para a restauração, porque agora gentios e judeus formarão um povo só. Está chegando o dia, diz o Senhor. Verso 13. Em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. Vai ser abundância, entende? As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade, como se fosse um rio. Eu trarei o meu povo de volta do cativeiro para a sua terra. Eles construirão de novo as cidades que estavam em ruínas e morarão nelas. Farão plantações de uvas, beberão do seu vinho, cultivarão pomares, comerão as suas frutas. Plantarei o meu povo na terra que lhes dei, e eles nunca mais serão arrancados dali. Eu, o Senhor Deus, falei. Cadê você? Que chegou aqui nessa live, só Deus sabe como, mas foi sacudido de tal forma que entendeu que é um convite de Deus para sua vida nessa tarde. Buscai-me e vivei, disse Amós 5, verso 4. Eu estou convidando você que ouviu essa palavra, participou desse devocional, desse estudo, desse panorama, desse mini estudo que passou por todo o livro de Amós e que está dizendo basta. Eu sei o que eu não era, mas eu sei o que eu me tornei depois que Deus me chamou. E eu nunca mais quero retroceder. Hoje eu estou voltando para o lugar que Deus me confiou. Hoje eu quero de volta o que Deus me deu. As dores te fizeram retroceder? Eu te convido a Bálsamo de Gileade. Deus te sara e te convida para um tempo de realização, fazendo tudo o que Ele te chamou para fazer. Se alguém no nosso meio que precisa, deseja, anseia voltar ao lugar de onde nunca deveria ter saído, digite nos comentários, eu quero. Eu quero. E nós vamos orar agora.
amado da nossa alma, em tua presença, diante das almas digitando eu quero. Gente voltando para Jesus. Pessoas que reconhecem que do jeito que está não dá para continuar. Pior é para quem é alvo do juízo do que quem é alvo da misericórdia, do chamamento. Ajuda o meu irmão, sustenta a minha irmã. Levanta-nos com a tua poderosa mão, Senhor. Nós queremos ver o que o Senhor tem para nos mostrar. Nós queremos entregar o que será bálsamo para almas, mas também queremos ter a coragem, Senhor, de confrontar o que vai ser juízo para quem precisa mudar. Nos dá a força que precisamos, como diz a tua palavra em Amós, capítulo 5, versos número 24, que a honestidade e a justiça corram como o rio. Dai-nos, Senhor, a justiça para corrigirmos as injustiças, mas também honestidade para que tenhamos relações corretas. Deus, sonda-nos. Vê se aí nós algum caminho mau. Nos guia, Senhor, pelo caminho reto. É o que te pedimos, crendo. No nome de Jesus, orando pela justiça social. E que sejamos agentes da mesma, para a tua honra e para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para vocês. E até a próxima, querendo Deus. Quiçá possa ser amanhã com Obadias. Não sei, oremos. Será que Deus tem isso para nós amanhã? Se Ele tiver, a gente volta. Que horas, pastora Carla? Sei lá. Quando desce eu venho e me entrego, tá certo? Nenhuma pressão, que flua como um rio caudaloso, conforme a vontade de Deus. Beijinho, fica na paz. Para você que ouviu falar do IBADEVIP, Instituto Bíblico Vida na Palavra, um curso presencial que acontece toda quarta, às 19 às 22. São R$100 mensais aqui na DEVIP de Queimados, tá? Pastora Carla, o curso online para quem é de longe. Fica ligadinho, nossa proposta é reinaugurá-lo em abril, se o Senhor nos permitir também, tá? Aí outro valor, outra coisa, eu vou tentar vou fazer isso quando eu for abri-lo, colocar nos stories aqui na rede social, aqui mesmo no meu Instagram. Então fica ligadinho, ore por isso, é a melhor parte, ore por isso. Deus no controle de tudo sempre, tá? Beijo, fica na paz. Tchau, tchau.